Povo de Deus, paz do Senhor. Vocês estão animados? Vocês estão animados? De verdade? É muito profundo vir para a igreja. A gente tem que ver como é intenso vir para a igreja também. Jovens, eu preciso, Jesus precisa que vocês sentem aqui na frente. Porque a palavra é para vocês hoje. E o público-alvo é o coração dos jovens. Venham aqui para frente. Amém, irmãos. Que honra maravilhosa. Dada pela minha liderança de ministrar nessa noite para vocês. E eu creio que o Senhor tem algo para falar esta noite. Eu creio que Jesus tem algo para falar esta noite do fundo do meu coração. E desde já eu quero agradecer a Deus pela oportunidade também, porque eu sei que Ele tem cuidado do meu ministério, tem me guardado neste mundo, tem cuidado do meu coração, e eu creio que não é diferente para ninguém que está aqui nesta noite. Todos que estão aqui são separados, são escolhidos, e existe um propósito nessa noite sobre a tua vida para você estar aqui, pois nada acontece em vão quando você serve ao Senhor. Amém? Abram a Bíblia de vocês comigo no livro de Daniel. Daniel capítulo 1, versículo 3. Muito simples. Amém? Depois o rei ordenou a Aspenaz, chefe dos eunucos, que trouxesse algum dos filhos de Israel, tanto da linhagem real como nos nobres, jovens, sem nenhum defeito, de boa aparência, sábios, instruídos, versados no conhecimento e que fossem competentes para servirem no palácio real. E que Aspenaz lhes ensinasse a cultura e a língua dos caldeus. O rei determinou que eles recebessem uma alimentação diária, tirada das finas iguarias da mesa real e do vinho que ele bebia. Os jovens deveriam ser educados ao longo de 3 anos, e ao final desse período passariam a servir o rei entre eles. Agora, Eclesiastes capítulo 12. Eclesiastes capítulo 12. Lembre-se do seu Criador nos dias da sua mocidade, antes que venham os dias maus e cheguem os anos em que você dirá: não tenho neles prazer. Lembre-se do seu Criador antes que se escureçam o sol, a lua e as estrelas, e as nuvens voltem depois da chuva. Versículo 6. Lembrem-se do seu Criador, antes que se rompa o fio de prata, e se despedace o copo de ouro, e se quebre o cântaro junto à fonte, e se desfaça a roda junto ao poço, e o pó volte à terra de onde veio, e o Espírito de Deus, que o deu, seja retirado. Vaidade de vaidade, diz o pregador. Tudo é vaidade. Amém? Pode se assentar, igreja. Irmãos, o Senhor me levou a Daniel na sexta-feira, ontem. Ele me levou ao livro de Daniel, porque a primeira palavra no começo do meu ministério sobre a minha vida estava no livro de Daniel. E eu creio que não é só para mim, é para vocês também. E o Senhor me levou a falar sobre Daniel. E especificamente, esse primeiro capítulo de Daniel já é muito rico. Tem muito o que retirar desse primeiro capítulo. Tem muito o que se comparar também nos dias de hoje. E a primeira coisa que me chamou a atenção nesses versículos que nós lemos é que o rei Nabucodonosor, que foram os exilados de Israel, pegos por Nabucodonosor, foram levados ao palácio real. E muitos dos que foram eram da linhagem real, dos nobres. E o que eu identifiquei aqui é que ele queria jovem sem defeito, jovem de boa aparência, jovem sábio, instruído e versado no conhecimento, e que fossem competentes para servir no palácio real. E aí eu comecei a refletir sobre essa palavra competência entre esses versículos. O que é ser competente para servir? Já lembrando que aqui é muito claro
essa interpretação de que a Babilônia é como se fosse o mundo atual. Naquela época, a Babilônia era um lugar de muitas riquezas, era um lugar como se fosse Nova York hoje em dia. As pessoas eram avançadas, tinham tecnologia segundo a época. Era uma cidade avançada, era uma cidade para você... Era um Los Angeles da vida. Los Angeles, Nova York, era a Babilônia antigamente. Então, a gente consegue comparar. Toda vez que eu falar Babilônia, vocês vão saber do que eu estou falando. E eu comecei a questionar. Ao mesmo tempo, também era um lugar de muita idolatria, de pecado, de prostituição. Então, foi para lá que o povo de Deus foi levado. E já é algo de se ter atenção. E aí eu me perguntei, o que é ser competente para servir ao Palácio Real da Babilônia? Eu queria perguntar, o que é a competência para servir a Babilônia? Eu sei que todos nós temos essa competência, porque nós somos seres humanos. Nós temos a competência de servir a Babilônia, porque nós somos pecadores. Nós temos essa competência. E muitas das vezes nós aceitamos ser competentes para a Babilônia. Não estou falando de uma competência que te leva a lugares bons. Estou falando de uma competência que te leva a servir a Babilônia. E eles queriam jovens sábios. E há uma diferença entre ser sábio e ter conhecimento. E nesses mesmos versículos vai falar de sabedoria e conhecimento. E nós sabemos que a sabedoria só vem de Deus. Por que a Babilônia queria jovens sábios? Por que a Babilônia queria jovens sábios? Ela falou que queria jovens sábios e com conhecimento. É sábio quem é de Deus. É sábio quem é de Deus. Quem nasce no berço evangélico tem uma certa sabedoria. Quem nasce no berço cristão, quem conhece o Senhor, ainda que seja pouco, tem uma sabedoria. E Babilônia queriam esses. E esses jovens também foi oferecido a eles banquete diretamente da mesa do rei. Diretamente da mesa do rei. Ou seja, sendo claro, era servido um tipo específico de alimentação. Era um tipo que não era alimentação natural dos judeus. Era uma alimentação diferente da Babilônia. E quando eles passassem desse teste, aí eles passariam a servir a Babilônia. Se eles não estivessem atentos. Mas Daniel foi um jovem diferente. Daniel foi um jovem muito diferente. Daniel, apesar de tudo, ele foi servido ali. Daniel, ele teve uma postura muito interessante. Porque ele era jovem, ele era muito jovem, e ele estava lá dentro. O que é um jovem ainda? Não tem uma identidade totalmente formada. Mas Daniel tinha sabedoria. E Deus capacitou Daniel na Babilônia. Deus deu sabedoria, resistência, inteligência, unção, discernimento, fé, ousadia, radicalidade, coragem, identidade, visão, intensidade, empatia, propósito e coragem de assumir. Quem se assume na Babilônia não tem a sua identidade vulnerável. Quem assume quem é na Babilônia não tem a sua identidade vulnerável. Você tem se assumido lá fora? Tem assumido a sua fé, jovem? As pessoas ao seu redor, na escola, sabem que vocês são cristãos? Reflitam sobre isso. Reflitam. Apesar de ser uma palavra para jovens, eu creio que o coração de quem está aqui também precisa escutar o que Deus quer falar nesta noite. E eu também parando para refletir acerca do povo judeu que estava naquele lugar, o povo do Senhor, os escolhidos. Irmãos, como as promessas de Deus são atrasadas para Israel. E a culpa nada mais, nada menos é do que deles. Às vezes Babilônia está dentro de nós por nossa culpa, não é somente tentação. E o povo judeu, o povo separado, que nós sabemos que Deus chamou Israel de povo dele, é um povo que se atrasou, porque se deitou com quem não era para se deitar. E quando nós falamos disso, da prostituição na Bíblia, é quando eles adoram outros deuses e não o Deus verdadeiro. Israel se distraía fácil, Israel se distraía facilmente. A gente via Israel, o Egito. Israel também se distraiu muito com o Egito, mesmo sabendo que aquilo não faria bem para eles. Israel também se distraiu com a Babilônia, que a Bíblia vai contar que mesmo depois, pós o exílio, quando eles puderam voltar para sua cidade, muitos ainda ficaram lá. Muitos ficaram porque enriqueceram, não quiseram voltar para casa.
Vocês entendem a profundidade disso? O que é querer ficar na Babilônia? O que é negar a sua raiz, negar a sua identidade para ficar num lugar só porque você enriqueceu. Riquezas que passam. Israel é um povo escolhido que atrasou tudo de Deus sobre a sua vida. A Bíblia lá em Êxodo também vai dizer sobre uma nuvem e uma coluna de fogo, que era um sinal claro da presença de Deus. Aquele louvor lindo do Morada, que falava de uma nuvem também, que aponta o destino e é a mesma que cobre o passado, mas que olhava para trás era Israel. Deus cobria o passado, Deus perdoava, Deus fazia eles abandonar, mas quem insistia em olhar para trás eram eles. Quem insistia eram eles. Por isso sempre fica muito claro essa consciência das atitudes. Fica muito claro e eu me pergunto por quê? Por que se permitir viver em cegueira quando você sabe o que é certo? Por que se permitir viver em cegueira? E hoje eu estou diante de uma geração muito apática, uma geração muito fria. É uma geração que sabe do que precisa, mas não vai atrás. É uma geração que sabe do que precisa, mas nega. Você já viu peixe negar água? Já viu peixe negar a água, a essência da vida dele, o porquê dele existir, o porquê dele viver? Por que essa geração abandona a essência da vida? Por quê? Jovens, não dá para viver sem o Senhor. Eu vou ser muito franca, é muito difícil lá fora. Eu sei que as tentações existem. Nós nos sentimos, às vezes, os piores seres humanos do mundo. Mas não vale a pena ficar lá fora. A Babilônia, ela traga. Ela é confusão. Confusão religiosa. Confusão de identidade. Confusão ideológica. A Babilônia confunde. E nós, muitas das vezes, somos confundidos. Gente, é preciso um segundo, um momento, para abandonar a identidade em Cristo. Um segundo te afasta de Cristo. Por isso a vigilância, ela é necessária. Pecar consciente é gravíssimo. Quando Deus deu uma consciência, Paulo vai falar da fé racional. E eu tenho uma certa preocupação. Porque eu vejo uma geração que chora, que sofre, que sente falta do Criador, mas não sabe. Não sabe. Às vezes sabe o que está faltando, mas não vai buscar. Eu sei que a fraqueza ela é real, eu sei que ela existe. Algum crente do teclado pode se disponibilizar? Eu sei que realmente é difícil sobreviver nesse mundo, mas vale muito a pena. Sabe por quê? Traz a memória o que o mundo te deu. Traz aí a memória o que aconteceu. Traz aí a memória se alguma coisa te marcou. Ou se não marcou, você não se lembra de nada. Mas traz aí a memória às vezes que Deus falou com você. Eu fiz essa reflexão esses dias. E eu estava tentando lembrar. Estava refletindo e pensando, o que o mundo já me deu? E eu não identifiquei, eu não vi nada. Eu só lembrava de momentos que só foram prazerosos na hora. Mas quando eu lembrava desses momentos, eu não conseguia sentir o prazer no instante. Mas quando eu lembrava das promessas de Deus para a minha vida, no passado, o meu corpo ainda queimava, o meu espírito ainda ficava reluzente a voz dele. Isso sim é essência, isso sim é realidade, isso sim é verdade. É verdade, isso sim. Geração, acorda. Deus tem uma promessa marcada para nós. O que vocês vão fazer quando os líderes se forem? Vocês vão fazer o culto? Vocês vão continuar com a prática de ter culto uma vez por mês quando os líderes se forem? Vocês vão orar, consagrar? Vocês se consagraram para este culto hoje? Sabe, e eu fico extremamente preocupada, porque se essa geração não se levantar, o que serão das pessoas lá fora, se não forem vocês que nasceram em berço evangélico, vocês que talvez se converteram recentemente, o que o mundo vai ser se vocês não abrirem a boca, consagrados? O que vai ser do mundo se a igreja não se consagrar? Eu não estou falando com um jovem que não tem entendimento, eu estou falando com um jovem talvez maduro. Não importa a sua idade, se você tem 12, 8, não importa. Eu estou falando com todo mundo dessa igreja, até com as crianças. Existe um caminho e existe outro. Deus vomita quem é morno. Abram os seus olhos. Abram os seus olhos. Ei, Jesus te ama. Jesus te ama. Tem noção do que é ser amada pelo Criador do universo?
Jesus tem anjos que o adoram com muito mais perfeição que a gente. Deus tem anjos que adoram com perfeição, mas Ele escolheu a gente. Ele escolheu a gente, que às vezes ignora fazer uma simples oração. Por que será que Deus escolheu a gente? Porque nós ainda temos a capacidade de escolher Ele. E Deus quer ser escolhido, Deus ama ser escolhido. Quer atrair o coração do Senhor, escolha Ele. Quer atrair o coração do Senhor, seja sincero. Quando eu me converti, mesmo tendo nascido em berço cristão, eu andei torta por aí também, mesmo sendo jovem ainda. Eu creio que muita coisa do que eu passei, o Senhor transformou em propósito. Não é que Ele permite, o Senhor não tenta ninguém, mas às vezes nós somos tentados e Deus é tão maravilhoso que Ele ainda dá um propósito para o nosso erro, dá um propósito para tudo que nós passamos. E eu vivia nessa mornidão. Eu estava na igreja todo domingo com os meus pais, mas eu não sentia nada. Às vezes era até aparência. Mas dentro, se fosse um saco e colocasse de pé, não ia parar, que era vazio. Na verdade, ia cair. Era vazio. Mas quando eu fui tocada por Jesus, eu identifiquei que não tinha nada em mim. Eu não sabia o que Ele queria. Mas eu identifiquei que talvez fosse a sinceridade. O Senhor ainda se sente muito atraído por corações sinceros. O Senhor ainda se sente muito atraído por corações que falam: Deus, eu não sou ninguém. Porque nós não somos ninguém. Mas ainda assim o amor do Senhor, com a sua completude, Ele nos faz alguém nele, somente nele. E aí o Senhor começou a desenvolver dentro de mim um amor pela geração. Há uns tempos atrás, eu recebi uma profecia e uma irmã falava que via uma multidão de jovens atrás de mim. Eu não entendi nada, porque eu não ligava. Eu não entendi. É para mim mesmo isso daí? Mas hoje eu entendi. O que é entrar numa igreja e sentir falta de alguém, seu coração se entristecer profundamente. Hoje eu entendi a preocupação pela geração. O cuidado que o Senhor está desenvolvendo dentro de mim. De trazer jovens de volta. Jovens que estão dentro da igreja vegetando. Apáticos. Não tem expressão muitas das vezes no rosto de alguns. Não tem expressão diante de toda essa santidade, diante de toda essa adoração santa. Eu não entendo cadê a reverência, eu não entendo aonde foi parar a emoção de servir a Jesus. Eu não entendo aonde foi parar o que vocês estão fazendo aqui, irmãos. O que vocês estão fazendo aqui? Qual é o propósito? Qual é o propósito? Ou vocês são saco vazios? Ei, acorda, o tempo vai se estreitar, as coisas vão se estreitar, e quem for sujo vai se sujar mais, quem for limpo vai se limpar mais. É um tempo de separação, é um tempo que Deus vai tirar de dentro a confusão religiosa, é um tempo que Deus vai tirar de dentro os apáticos, é um tempo que Deus vai reviver, é um tempo novo, e tá atento, faz quem tá atento vai mudar. Quem está atento vai tomar decisão. Quem está atento vai parar de dormir acordado. Quem está atento vai parar de fingir que não está vendo. Para de fingir que não está vendo, geração. Para de fingir que não está vendo o que está acontecendo aqui. O nosso país está sob risco. A nossa fé também talvez esteja sob risco da Babilônia. Nabucodonosor, que é justamente os sábios, que é os bonitos. E contextualizando ainda mais profundo, talvez seja a vibe moderna, legal, de hoje em dia. Contextualizando um pouco mais a fundo, trazendo para o dia a dia na escola, talvez seja o palavrão, que seja a Babilônia. Talvez seja a pornografia, a Babilônia. Talvez seja a impureza. A Babilônia talvez seja uma conversa na roda dos escarnecedores.
A Babilônia talvez seja a mentira. A Babilônia talvez seja o que te afasta de Deus. Presta atenção, Babilônia não é só um estado geográfico. Babilônia é um estado de espírito que penetra e entra dentro de você. E ele traz frutos. Babilônia também frutifica. Mas os frutos da Babilônia, irmãos, não queira sentir. Porque o meu Deus disse lá em Apocalipse 18 o que faria com a Babilônia. E ele fala que queima. E ai daqueles que se enriqueceram na Babilônia. Ai daqueles que se enriqueceram dentro da Babilônia. Muitos judeus ficaram lá. Muitos ficaram, mas os que voltaram estavam doidos para reconstruir o templo do Senhor. Os que voltaram estavam doidos para reconstruir. E Deus mandou pessoas que edificassem, voltassem a pregar sobre a lei. Deus mandou pessoas que voltassem a pregar sobre a lei, a edificar o altar. Deus mandou pessoas para edificar, pessoas que já estavam dentro. Neemias, irmãos, também foi Neemias e Esdras foram pessoas que Deus levantou pós-exílio para Deus poder voltar a falar no meio do povo. E eu creio que Deus vai levantar Esdras, Deus vai levantar Neemias aqui dentro. Deus vai levantar. Sabe por quê? Essa igreja está vazia demais para um culto de jovens. Jovem talvez às vezes se atrai por lugares que tem a parede preta, por lugares que as luzinhas ficam brilhando, por lugares cheios. Mas jovem em lugar cheio não é ministrado unicamente, particularmente, intimamente. Jovem que olha para lugares cheios é mais vazio do que tudo, mais vazio do que a igreja vazia que verdadeiramente é cheia da presença de Deus. Presta atenção, está faltando muita gente, você está se preocupando com isso. Você é voz na sua geração, você está esperando o rude lá atrás. Quando você poderia se preocupar, fazer alguma coisa. Desperta, desperta, desperta. Ouça o que o Espírito está dizendo à igreja. Jesus vale a pena, Jesus é real. Deus existe e Jesus vai voltar. É verdade, tudo que você escutou ao longo da sua vida é verdade. É verdade. Mas por que esse espírito maligno de não deixar a gente prosseguir? Porque está caindo por terra agora, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, a cegueira que paralisa. Às vezes ser um jovem cristão dentro da igreja é como correr dentro da água. Já tentou correr dentro da água, não tem como. E você coloca força naquilo, mas não vai para frente. Aí você se pergunta, Senhor, eu estou aqui, mas nada acontece na minha vida. Senhor, eu estou aqui, mas eu não mudo. O que eu faço para mudar? Eu não consigo mudar. Oh, irmãos, persistam. Persistam. Se o jeito que você está tentando não dá certo, é porque ele não está certo. Não dá para servir o Senhor, ainda que seja com isso daqui de pecado, não dá. Olha para si mesmo, identifica-se em si as suas falhas, que nem mesmo sua família conheça. Identifica em si as falhas que talvez ninguém nunca soube, é nela que o Senhor quer tocar. Por isso que servir a Deus é tão difícil, porque Ele incomoda, o Espírito Santo incomoda. Ele é uma reviravolta, Ele é um furacão. Ele te faz falar na frente do seu grupinho, talvez o mais famosinho da escola: eu não quero mais andar com vocês, porque vocês contaminam a minha fé. Servir a Jesus é difícil. Servir a Jesus é extremamente difícil. Mas ai daquele que se enriquecer na Babilônia. Ai daquele que se enriquece na Babilônia. E não é ouro nem prata. É quem se enriquece de amizades escarnecedoras. É quem se enriquece da vaidade. É quem se enriquece do pecado. É quem se enriquece da mentira. Da mesma forma que existem pessoas muito usadas por Deus aqui dentro, há também toda uma espiritualidade maligna que contrasta quase que perfeitamente, porque o meu Deus ainda é perfeito, que se contrasta de uma maneira quase que igual. Se alguém é muito santo, existe muito impuro. E ambos só terão dois caminhos finais. E não se esqueça que não escolher já é tomar uma decisão. Porque não existe quem fique em cima do muro. Jovem, tá faltando muita gente aqui. Tá faltando gente demais. É só lembrar daqueles quadrinhos ali em cima. Rostos que nunca mais vieram há mais de meses, jovens. E
é uma linguagem que só a gente pode usar. É uma linguagem que só nós vamos saber falar. Por isso que está com nós, está com a gente. Está com a gente essa responsabilidade. Porque só nós vamos poder tratar. Porque nós sim entendemos, nós sim vimos. Coisa que nossos pais às vezes não viram, nós vamos saber tratar. Jovem que está na posição sabe tratar de coisas específicas demais. O Espírito Santo ama coisas específicas demais. Às vezes é tudo muito generalizado, mas é o específico que às vezes vai tratar. Uma palavra simples que você vai saber como falar, vai resgatar muitos irmãos jovens lá fora. Passa a se preocupar mais com as coisas do Senhor. Venham para a célula, sejam pessoas usadas por Deus, jejuem, consagrem, porque nada se pode sem as armas espirituais, nada se pode sem Efésios 6, nada se pode sem jejum, nada se pode sem consagração. Vocês precisam estar mais capacitados, precisam acordar, jejuem, nem que seja uma vez por semana, nem que sejam 3 horas, mas assim aperfeiçoem a fé de vocês. Tenham sempre uma palavra, orem mesmo não sem vontade, persistam, 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 persistam. Em nome de Jesus, persistam, persistam. Sabe por que às vezes vocês estão fracos? Porque vocês rejeitam conhecimento, vocês rejeitam a palavra do Senhor, rejeitam o que Ele está falando, rejeitam o que ouviram há anos. E o Espírito Santo de Deus está falando para essa nova geração. Geração que vai se opor à imoralidade. Geração que vai ser guerreiro contra a imoralidade. Geração que vai ser pura. Geração que vai ser pura. Em nome de Jesus, glorifica o nome do Senhor. Glorifica, porque vocês foram marcados. Foram marcados. Eu creio que vocês foram marcados para ser puros, para ser limpos. Eu creio nisso. Isso daqui não é só para mim, não é só para Giovana. Não é só para nós, não. Não é só para quem está de repente na frente da célula, quem vocês vêm pregando, é para vocês, é para todos vocês. Amém. Eu quero passar um vídeo. O TikTok cortou ele, cortou 2 minutos dele, mas só esse trechinho já incendeia o coração de qualquer um. Tenha seu coração incendiado. Veja as profecias de Deus para esse país, que também envolvem os jovens, a futura geração, os que irão pregar futuramente. Os meus queridos irmãos aí em cima. A igreja brasileira vai servir a mesa desse planeta, irmãos. Eu estou falando para vocês. Escreve essa profecia. Eu tenho Aumenta um pouquinho. Que eu recebi das profecias que foram dadas ao Brasil. Profecias de 200 anos, de 300 anos. Meu Deus do céu, tanta profecia. Profecia sobre o Brasil, está aqui, ó. Profecia sobre o Brasil. 1912, Gunnar Ving, em Chicago, profetizou que uma cidade chamada Belém do Pará cairia um poder de Deus que faria a última e mais poderosa despertar da terra. Em 1935, William Barham, no Texas, a cidade não está registrada, que nas margens pobres da América do Sul surgiria um povo marchando contra a imoralidade, que o Brasil levantaria uma bandeira em nome do Senhor. Em 1936, o Smith Wigglesworth, em Sydney, na Austrália, ele profetizou que tinha apenas gotas de um mover de milagres na vida dele, porque o grande mover seria derramado no Brasil nas próximas décadas. E eu estou falando de um homem que ressuscitou 25 mortos no ministério dele. Em 1970, Kenneth Reagan profetizou que, como o futebol do Brasil encantou o mundo, as nações seriam abaladas pelo grande despertar que o Senhor estava levantando no Brasil. Em 1989, em Montemor, São Paulo, um homem chamado John Walker, você conhece, nós conhecemos. O Brasil lançará jovens para grande avivamento. A igreja brasileira, ela trará vida para aqueles que estão espiritualmente mortos. Em 1995, Mike Shea, em Londrina, profetizou: a adoração é o dom redentivo do Brasil. O Rio do Leão irá fluir sobre a nação brasileira 12 vezes mais do que fluiu na América. Em 1997, Blenda Kilpatrick disse que viu um anjo abalando a bandeira brasileira e trazendo uma esperança para os povos da América do Sul. Meu Deus! O Brasil foi escolhido para levar o nome do Senhor nos últimos dias. Em 1997, John Kilpatrick disse: o espírito da profecia será abundante no Brasil, que seus jovens falarão em nome do Senhor e farão milagres poderosos em todo o planeta Terra. Em 1997 ainda, uma pastora respeitada na nossa nação, chamada Valnice Milhomes, o governo do justo irá se levantar no Brasil com majestade e poder, trazendo ao país para um lugar de paz e prosperidade.
eternidade que Deus direcionaria o Brasil como pão para alimentar o mundo. 1999, Bob Jones em Kansas City, ele viu um movimento de jovens que saiu do Brasil e corriam por todas as nações da terra. Isso é para vocês. Você está me ouvindo, brasileiros? Em 2004, um homem que eu amei nessa terra e já está na eternidade, fui muito ministrado por ele, um homem chamado Dave Robson. Em 2004, em Alphaville, em São Paulo, o Brasil será levantado na fé para liberar sobre as nações um poderoso fluir do... Tudo isso através de jovens. Tudo isso através de jovens. Jovens brasileiros estão marcados por uma profecia. E nada impede uma profecia do Senhor se cumprir, a não ser nós mesmos. Nós somos os únicos que podem paralisar as obras de Deus sobre a nossa vida. Satanás não pode, circunstâncias não podem, deserto não pode. Somos nós, os únicos que podemos, que temos a capacidade de paralisar as coisas de Deus nas nossas vidas. Somos nós. Não coma do banquete da Babilônia. Ele é selecionado. Ele sabe exatamente o que estragar em você. O banquete da Babilônia sabe exatamente aonde agir em você. Satanás também te conhece, jovem. Ele sabe sua fraqueza. E Daniel comeu legumes junto dos seus amigos. Estava no mesmo lugar, no mesmo palácio, mas evoluía de uma maneira diferente. Daniel evoluía de uma maneira diferente porque ele era separado. E muito mais do que adorar três vezes ao dia, Daniel, ele se separava. Muito mais do que ir 3 vezes ao dia falar com o Senhor, ele tinha mudança no comportamento, no caráter. Apocalipse 18, 2. Caiu a grande Babilônia. Ela se tornou morada de demônios, refúgio de toda espécie de espírito, imundo e esconderijo de todo tipo de ave imunda e detestável. Pois todas as nações beberam do vinho, do furor da sua prostituição. Com ela se prostituíram os reis da terra. Também os mercadores da terra se enriqueceram à custa da sua luxúria. Ouvi outra voz do céu dizendo, João, saiam dela, povo meu, para que vocês não sejam cúmplices em seus pecados, e para que os seus flagelos não caiam sobre vocês. Sai dela, povo meu. O Senhor está dizendo, sai dela, povo meu. Versículo 19. Lançaram pó sobre a cabeça, e chorando e pranteado, gritavam dizendo, ai, ai da grande cidade, na qual se enriqueceram todos os que possuíam navios no mar, à custa da sua riqueza, porque em uma só hora foi devastada. Ai de você, grande cidade Babilônia, cidade poderosa, pois em uma só hora chegou o juízo. É isso aqui que vai acontecer quando Jesus estiver perto de voltar. Vai acontecer um movimento extraordinário dentro das igrejas, de separação. E vai ser um movimento radical. Se suja quem está sujo, se limpa mais quem está limpo. Vai ser um momento radical e você precisa decidir, você vai decidir. Vai chegar um momento que você vai ter que decidir. O Senhor já falou, sai dela, povo meu. O resto é com vocês. Eu sei que é difícil. Eu sei que é difícil ser jovem cristão hoje em dia. Eu sei que é muito difícil mesmo. Eu sei que é difícil renunciar. Mas está escrito as consequências de tudo, está escrito. É a verdade. É a verdade. O Espírito Santo está separando essa geração, está separando os jovens dessa igreja e vão levantar mais. Depende de vocês, depende das atitudes, depende do que vocês vão fazer a partir de hoje. Foi só mais um culto? Foi só mais um culto? Ou mudou alguma coisa aí dentro? Que a palavra do Senhor frutifique no coração de vocês. Que não tenha sido só mais um culto, mas tomem uma decisão hoje para ontem. Não gastem a mocidade de vocês, não gastem. Ser jovem cristão é uma dádiva. Agora, o que não é uma dádiva é você ser um idoso, ter os seus 60 e poucos anos e se converter lá na frente e se arrepender. Por que eu não dei a minha vida para o Senhor antes? Isso sim é triste e vai acontecer. Vai acontecer. Amém? Eu gostaria que vocês jovens viessem aqui na frente. Vamos orar, vamos fazer uma oração diferente. Vamos chamar o Espírito Santo, porque Ele ainda opera
Vamos tirar a apatia, vamos orar. Eu quero ouvir vocês clamando. São vocês hoje quem vão clamar. Eu peço só que o pastor, que venham aqui na frente os pais também. Sabe por quê, irmãos? Eu quero uma palavra com os pais agora. Esses dias eu estava falando com a minha mãe que quando Agar e Ismael foram expulsos de casa, nós sabemos que Agar se afastou para não ver o filho dela morrer, né? Mas a Bíblia vai falar que o filho clamou. E era uma situação praticamente vencida, né? Eles iam morrer, estavam no deserto, não tinha água, não tinha comida, Ismael estava morrendo. E Agar se afastou para não ver ele morrer. Agar não tinha essa coragem de, meu Deus, meu filho vai morrer. Mas o menino clamou. E tiveram momentos que a minha mãe se afastou de mim para não me ver morrer. Mas eu clamei, porque o Espírito Santo despertou em mim. E Ele vai despertar em vocês também, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Pais, irmãos, se levantem, façam uma oração mais fervorosa que vocês já fizeram em prol da vida de alguém. Consagra os jovens, consagra essa geração, porque todas essas profecias só acontecerão através deles, somente através deles. Orem em nome de Jesus. Senhor querido, Pai, nós estamos clamando, Senhor, nós estamos orando. Espírito Santo, por nossas vidas, Pai. Ó Espírito Santo, porque sabemos que as coisas que só o Senhor pode fazer, nós sabemos que não é fácil sobreviver na Babilônia. Nós sabemos, Espírito Santo, que não é fácil. Espírito Santo, a gente sabe que nós somos fracos. Nós sabemos que existe fraqueza em nós. Nós sabemos, Espírito Santo, que é difícil se separar. Mas em nome de Jesus, geração aviva. Em nome de Jesus, geração aviva. Em nome de Jesus, desperta. Senhor, toca. Espírito Santo de Deus, com um agir diferente, com um tocar diferente. Dá um novo clamor, dá uma nova voz, uma nova esperança. Espírito Santo, abra os olhos daqueles que dormem, Pai querido, aqueles que não vieram. Jesus, nos use como instrumentos nessa terra, que ora, que se preocupa, que se edifica também, em nome de Jesus. Nos use como instrumentos, Pai, como instrumentos, Senhor, como instrumentos, Pai, em nome de Jesus. Espírito Santo, em nome de Jesus, Pai. Em nome de Jesus, Espírito Santo, em nome de Jesus, Pai. Em nome de Jesus, levanta essa geração. Jovens guerreiros que confrontam a imoralidade. Jovens que confrontam a imoralidade. Jovens que confrontam o pecado. Jovem que confronta a imoralidade. Jovem que levanta. Jovem que fala. Jovem que ora. Jovem que profetiza. Jovem que busca. Em nome de Jesus, derrama a tua unção, Espírito Santo. Derrama a tua unção. Derrama a tua unção, Espírito Santo. Unção diferente. Em nome de Jesus. Jovem que combate a imoralidade. Satanás caia por terra. Satanás que minava as forças. Satanás que selecionou o banquete. Satanás que enganou. Babilônia que mentiu. Babilônia que tragou. Em nome de Jesus, cai por terra. Babilônia que tragou e tentou engolir, caia por terra em nome de Jesus. Consagra essa geração, Espírito de Deus. Consagra essa geração a Ti. Consagra em nome de Jesus. Em nome de Jesus, traga frutos a essa igreja. Em nome de Jesus, Espírito Santo. Em nome de Jesus, façam abalar. Abala as estruturas do inferno. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Edifica essa geração. Edifica essa geração. A partir de hoje, essa geração é guerreira. É guerreira que vai combater contra a imoralidade. É guerreira que vai combater contra o pecado. É guerreira que vai profetizar. É guerreira que vai abrir a boca. Em nome de Jesus, geração eleita, geração marcada, geração aviva, geração desperta. Em nome de Jesus, caiu por terra toda a artimanha de Satanás que tentou. Satanás rodeou, mas ele não tragou e ele não vai tragar. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. O Espírito Santo de Deus está neste lugar. O Espírito Santo de Deus está aqui.
E os que ainda não foram batizados, recebam o Espírito Santo em nome de Jesus. Recebam a voz do discernimento. Receba a voz do discernimento, que vai separar o joio do trigo, que vai separar o certo do errado, que vai separar em nome de Jesus. Vocês são marcados pelo sangue, comprados pelo sangue de Jesus. Jesus te ama, Jesus te perdoa. Em nome de Jesus, você é amado sim. A sua família te ama sim. Você não foi um erro. A sua depressão tem cura sim. Em nome de Jesus, você será profeta da casa de Deus. Você será missionário. Você será a voz que fala. Você será a voz dessa geração. Em nome de Jesus, o jovem está de pé. O jovem está de pé em nome de Jesus. Aleluias. Aleluias. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Daniel foi guardado na cova dos leões, porque ele se guardou na Babilônia. Vocês serão guardados de todas as suas adversidades. O deserto não é a geração. Em nome de Jesus, Daniel foi marcado, Daniel foi guardado porque se guardou. Em nome de Jesus, o deserto, ele é sim também às vezes enviado por Deus, mas é lugar para vocês se guardarem. Vocês não vão ficar isolados. Se vocês se declararem cristão na escola, vocês vão ficar isolados sim. Vocês vão olhar para o lado, não vai ter ninguém. Até na vida de vocês, mas Jesus está perto. Jesus está muito perto, acreditem nisso. Ele está mais perto do que vocês imaginam. Jesus está perto. E eu queria perguntar se algum de vocês quer entregar novamente a vida ao Senhor, sabendo que vão sim cair. Eu também caio, nós caímos, acontece, a gente é ser humano. Servir ao Senhor não é uma promessa de ser perfeito para sempre, mas é uma promessa de cair, se levantar e resistir e persistir. Servir ao Senhor é isso. Alguém quer alguma oração? Alguém quer uma oração particular? Se entregar ao Senhor novamente? Vocês querem? Amém? Estão todos com Jesus? Amém. Escondam Ele no coração e passem a pregar. Chamar aqueles que não vieram. Manda uma mensagem. Ore pela igreja, ore por esse grupo, ore. É muito importante que vocês orem, que vocês entrem nos propósitos de jejum, que vocês procurem, de repente, os líderes propondo um jejum, propondo uma oração em conjunto. Sejam proativos, tomem a iniciativa, sejam líderes. Tomem, não há vergonha nenhuma nisso. O objetivo é bom. Eu sei que o objetivo é muito bom daquele que se levantar para liderar. Amém? Podem se sentar. Glória a Deus. Meu irmão, o Senhor falou com você essa noite? Glória a Deus. Muito obrigada pela oportunidade. Que Deus abençoe a vida de vocês. Abençoe esta igreja. Essa igreja é uma bênção, irmãos. É uma bênção. E essa geração vai se levantar sim. Satanás caiu por terra, em nome de Jesus. Muito obrigada pela oportunidade. Deus abençoe. Vem cá, Gigi.